começando o episódio dessa semana do Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. No episódio de hoje nós vamos falar sobre hipertensão, né? Como prevenir e controlar. E aí eu começo já fazendo uma pergunta para você. Como é que anda aí a saúde do seu coração, hein? Me diga se você sofre com pressão alta ou conhece alguém que tem esse problema. Bom, a hipertensão arterial vai ser tema aqui do nosso episódio de hoje. Essa condição de saúde, só para você ter uma ideia, né, do porquê desse tema hoje, é muito preocupante. De acordo com o Ministério da Saúde, quase 28% da população brasileira é hipertensa, tá? E esse problema afeta principalmente nós, mulheres, em torno aí de 29%. Então hoje a gente vai saber o que é que causa, como fazer o diagnóstico, como tratar corretamente, qual a influência do nosso estilo de vida, né, para tudo isso. E para essa conversa nós estamos recebendo aqui dois especialistas de referência, dois cardiologistas, aqui conosco o Dr. Ricardo Queiroga, seja bem-vindo. Bom dia, Linda, é um prazer para mim estar aqui com você e dividir esse espaço aqui com meu amigo, meu colega, Hélio. Doutor Hélio também está aqui, doutor Hélio Lisboa, também compondo aqui o nosso podcast de hoje. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Espero que aqui com o Ricardo a gente consiga ter bastante esclarecimento aqui hoje. Olha, vamos conversar sobre várias coisas em torno desse tema, mas antes, só lembrar você aí que nos acompanha que se você ainda não segue, se você ainda não está inscrito no nosso YouTube, né, no YouTube da Unimed João Pessoa, inscreva-se, porque todas as vezes, toda semana que a gente colocar aqui um episódio novo, você recebe a notificação e tem acesso a conteúdos que vão te ajudar a cuidar mais da sua saúde, a ter mais qualidade de vida, tá bom? Além disso, nós estamos também no Spotify, no Instagram e nós temos uma página exclusiva no portal da Unimed. Só você acessar unimedjp.com.br/sem contraindicação, tá bom? Bom, feito aqui o convite, como eu falei no comecinho desse episódio, 27,9%, para ser bem precisa, 27,9% da população sofre com hipertensão aqui no Brasil. Doutor Ricardo, esse percentual é preocupante e acredita-se que esse número possa ser ainda maior? Então, Linda, eu estou aqui na condição da velha guarda, né? Estou dividindo a mesa aqui com o Hélio, que representa a nova geração da cardiologia. Está sendo uma formação maravilhosa. Conheço o Hélio já de longas datas, sou sócio do pai dele, de Lisboa, há mais de 20 anos. O tempo passou e eu fiquei velho. Então, Linda, vê só, como você colocou aí na sua fala inicial, a hipertensão arterial ela é um grave problema de saúde pública, não tenha dúvidas quanto a isso, né? Porquanto ela atinge aí mais de 1/4 da população brasileira, né? Você fala em cifras aproximadas de 28%. Então, a gente está falando de mais de 50 milhões de pessoas que são acometidas de hipertensão, né, no nosso país. E isso aí não é diferente no restante do mundo. E se você linkar a questão da hipertensão, né, com, vamos dizer assim, as mortes, né, por doença cardiovascular, que representa em torno de 400 mil pessoas ou mais por ano. Então, a gente está falando de um grave problema de saúde pública, né? E tem várias considerações que a gente vai fazer no decorrer do nosso bate-papo, mas eu quero só ratificar e confirmar que, de fato, a hipertensão arterial ela se trata de um grave problema de saúde pública e tem que ter uma atenção toda especial quanto à questão do diagnóstico, né, do tratamento, né, e da preocupação que se deve ter com essa doença. Doutor, vamos explicar o que é hipertensão e como é que ela afeta o nosso corpo. Por definição, a hipertensão, né, a pressão alta, é o aumento da pressão nos vasos do nosso organismo, né? A hipertensão primária, que é a principal, que a gente mais vê aí no dia a dia, ela geralmente tem alguma origem ali genética, né? Mas claro, junto com fatores de risco ali de estilo de vida, de estresse, sedentarismo, aumento do peso, né? Esses fatores fazem com que tenha uma desregulação, né? Tanto hormonal como da parte ali do sistema nervoso, que a gente vai manter
ter a nossa pressão dentro dos vasos mais elevada. E essa pressão elevada dentro dos nossos vasos ao longo dos anos, poxa, é um dos principais fatores para ter infarto, para ter AVC, para ter esses desfechos duros, né, que é a principal causa de morte hoje no mundo. O que muito chama a atenção, dando um link aqui na pergunta de Ricardo, é que apesar de ter essa prevalência tão grande, como você citou para a gente, me chama a atenção de muito subdiagnóstico, né? Como a hipertensão, ela principalmente é assintomática, se o paciente não fizer check-up, ele pode passar anos e anos aí com a pressão alta, ali danificando os vasos, tendo o risco de infarto e nem sabe de nada, né? Então isso chama muita atenção da gente. Eu citei aqui esses dados, né, dos números aí com relação à população aqui no país, e a pesquisa do Ministério da Saúde, doutor Ricardo, aponta nós mulheres, né, que sofremos mais com a pressão alta. Quais são os grupos de pessoas que devem ficar mais atentos, mais cuidadosos com a questão da hipertensão? Então, até pegando um pouco da fala de Hélio, você veja só, a gente está falando de uma doença que muitas vezes ela não se manifesta, ela é silenciosa. Né? Aí você tem alguns dados, esses dados não são novos, são antigos, e você fazer, vamos dizer assim, a seguinte colocação. Primeiro, você tem uma doença em que você tem uma quantidade imensa de pessoas que são hipertensos e por falta de ir a uma consulta, procurar um profissional, entendeu? E ter o hábito de verificar a sua pressão, entendeu? Sim. Ele não vai conseguir fazer o diagnóstico, tá certo? Aí você tem, muitas vezes, o paciente que faz o diagnóstico, tá certo? Vai no médico, vai no colega, o colega confirma a presença da doença, institui o tratamento, mas ele não adere. Ele não adere porque ele não sente nada, e aí eu vou tomar remédio sem sentir nada, que negócio mais sem propósito, enfim. Então, ele está diagnosticado, mas ele se recusa a tratar. E aí você tem outra parcela de pacientes, entendeu? Em que ele é diagnosticado, ele adere ao tratamento, porém, ele não tem o hábito de retornar ao colega para saber se aquele tratamento que foi instituído está trazendo a pressão para níveis ótimos. Então, apesar de tratado, mas ele não está, vamos dizer assim, sendo bem tratado. Porque acompanhado, ele dá bem, né? Exatamente, entendeu? Então, é uma patologia que tem essas facetas, entendeu? Que traz uma dificuldade para você poder, vamos dizer assim, fazer o diagnóstico, tratar e tratar de forma adequada. E aí, dentro dessas, né, vindo para o seu questionamento, né, você tem alguns grupos, né, no caso as mulheres, você, às vezes tem pacientes da raça negra, entendeu? Que às vezes ela é mais incidente. Vamos dizer assim, quanto maior a idade, maior a prevalência da hipertensão, entendeu? Então, assim, em resumo, eu acho assim que todos os indivíduos, a partir da terceira, quarta década de vida, ele deve ter por hábito aferir e verificar a sua pressão. Às vezes não necessariamente ser só com o cardiologista, mas às vezes com outros profissionais da área de saúde também, vai lá o ginecologista, no caso das mulheres, aferir, entendeu? E se a pressão estiver alta, aí sim procurar o profissional mais adequado para poder tratar, que seria o cardiologista, tá entendendo? E eu acho que a gente tem que incutir na cabeça da população a necessidade e a ideia de que a verificação da pressão arterial, e que não é nada muito complicado. Agora, é preciso que seja feito por um profissional da área de saúde, né? Para que essa pressão seja aferida de maneira correta e que esses valores eles sejam avaliados de maneira correta. E essa doença também tem fator hereditário? Sim. Tem. Aí a hipertensão, você veja, ela entra como fator de risco para as outras patologias. Aí você tem a questão do infarto, né, da doença arterial coronariana, você tem a questão do AVC. A hipertensão ela entra como principal fator de risco para essas duas patologias, que são patologias extremamente graves, né, e que contribuem para o maior número dessas mortes cardiovasculares que a gente falou aqui anteriormente. Então, a hipertensão ela entra como fator de risco para algumas doenças e ela tem também fatores de risco que, quando presente, vamos dizer, favorece o desenvolvimento dela. É o sedentarismo, é o tabagismo, é a ingesta de álcool, é a ingesta de sódio em excesso, enfim, é o estresse, entendeu? Então, essas situações, sono, né? Essas situações, quando presente, predispõem. Além disso, obviamente, que tem a questão da hereditariedade. Né? Você é de uma família de hipertensão, então você vai ter mais predisposição a desenvolver a doença com o passar do tempo. Eu já encontrei jovens hipertensos. É comum? Sim. É menos comum, né, a pessoa mais jovem ser hipertensa do que alguém com mais idade, porque a idade é um fator de risco, né? Mas sim, é possível pessoas jovens terem pressão alta também.
A gente vê essa parte do fator genético, é muito importante, né? Você tem o pai e a mãe é hipertenso, você vai ter uma predisposição de ter pressão alta, né? Sim. Se você mesmo jovem, se for sedentário, tiver uma dieta com muito sal, ser acima do peso, você tem um risco de ficar hipertenso, né? É claro que, assim, dentre todos os quadros de hipertensão, 90% é hipertensão primária, que é essa que a gente fala, né? Que é a mais comum. Tem também alguns casos de pressão alta que são provocados por doenças hormonais, alguma coisa do metabolismo, que tem que ser descartadas em pessoas muito jovens, tá? Mas, assim, a hipertensão primária também jovem é possível acontecer. Entendi. Eu vou pegar o gancho, até da última resposta do Dr. Ricardo, para a gente entrar num outro ponto da nossa conversa, que é a relação entre estilo de vida e hipertensão. Qual a relação, por exemplo, entre a obesidade, né? A gente vê o estilo de vida das pessoas cada vez mais frenético, né? Aquela correria, come o que dá, onde dá, muitas vezes não se come bem, né? E eu falo na questão de quantidade e qualidade também. E aí eu lhe pergunto, doutor Hélio, qual a relação entre a obesidade e a hipertensão? De repente, toda pessoa obesa, ela pode desencadear a hipertensão? Pode, né? Entre aqueles fatores que a gente diz como gatilho, né, para desencadear um quadro de hipertensão crônica, é o fator do sobrepeso, da obesidade, né? Aquela sobrecarga inflamatória ali no organismo pode causar você aumentar seus níveis tensionais. Existe uma relação muito forte entre a obesidade e a hipertensão, tanto é que no paciente que é hipertenso, principalmente nos primeiros estágios, ele sendo obeso, quando ele perde peso, ele tem uma melhora muito grande, muito interessante da pressão arterial. A gente acha ali que uns 10 quilos que você perca, você talvez baixe até 20 milímetros de pressão arterial, né? Então, a gente vê que tem realmente uma relação muito, muito forte, né, entre o excesso de peso. A gente tem visto muito isso, eu acredito que você também. A gente tem feito muita avaliação de risco cirúrgico, pré-operatório, de pacientes que vão se submeter à cirurgia de obesidade, tratamento de obesidade. E esses pacientes, pós-cirurgia, eles perdem uma quantidade grande, né, de peso. E aí, assim, a gente observa demais, entendeu? Geralmente, paciente, remédio, né? Existe uma correlação linear, né, com o aumento do peso e a elevação da pressão arterial, como ele colocou, tá? Mas aí você vê nesses pacientes, quando eles começam a perder peso, muitas vezes eles vêm medicados, faz a cirurgia, começa a perder peso e a pressão vai normalizando, às vezes chega na ponta até de você conseguir diminuir bastante a quantidade de droga, em algumas situações até o paciente ficar sem uso de medicamento e só tratando com mudança de estilo de vida, enfim, atividade física, dieta. Eu sei que o senhor citou, doutor Ricardo, agora há pouco, a questão de alguns fatores, né, como do estilo de vida, em torno do estilo de vida, mas eu queria também frisar a questão do excesso de álcool e do tabagismo, né? O quanto esses dois fatores, eles interferem na pressão arterial. Interfere, né? A primeira resposta é essa, interfere, para que não se crie uma falsa impressão de que, não, interfere, né? A questão do álcool, a questão do tabagismo, a questão da ingesta do sal. Agora, me parece que isso, às vezes, guarda uma certa correlação de resposta individual, né? Uns pacientes mais que em outros, às vezes, numa determinada raça, paciente negro, paciente caucasiano, paciente, entendeu? Então, às vezes o comportamento é diferente quanto à ingesta do sal, do álcool, enfim. Agora, que ela interfere. Então, a recomendação é evitar ao máximo, tá certo? A questão do uso do álcool. O tabagismo não é nem evitar, você tem que deixar, tá certo? Não tem, vamos dizer, eu digo aos meus pacientes, em relação à questão do álcool, a gente pode até, vamos dizer assim, discutir uma forma da gente negociar. Controlar um pouquinho. Pode ser negociado. O tabagismo não existe nenhuma negociação em relação à questão do tabagismo. Então, o tabagismo, não. Tá? E a ingesta de sal do mesmo jeito. Né? Salvo engano, não sei se em torno de 2 a 3 gramas é o recomendado diariamente. Entendeu? Sódio, não mais que isso do sódio. Tá? Mas é algo que também precisa ser observado nesses pacientes. Falamos aqui hoje no episódio de que a hipertensão, ela tem fator hereditário. Vamos dizer que meu pai, minha mãe ou pessoas na minha família têm hipertensão. Com que idade eu devo procurar um cardiologista para começar, né, a acompanhar e fazer exames preventivos, tendo em vista que
tem pessoas na minha família que já sofrem com o problema. Tem uma idade ou não? Veja bem, por diretriz, né, em qualquer avaliação médica, né, independente da idade, tem que ser aferida a pressão arterial. Né? Em pacientes adultos, acima dos 18 anos, a gente recomenda que anualmente seja feita a aferição da pressão arterial, visto que ela frequentemente é assintomática, né? Então, assim, eu acho que ele cita até um espaçamento um pouco maior, mas ver a pressão é uma coisa tão simples, né? Tão corriqueira, é um exame físico, né? Então, a gente acredita que pelo menos anualmente é interessante aferir sua pressão se você tem histórico familiar de pressão arterial elevada. Muito bem. E de que maneira a alimentação, a gente falou aqui sobre a alimentação, a obesidade, o excesso ou a forma incorreta de se alimentar, que pode, né, ser aí um fator de risco para a hipertensão. Mas vamos pensar no lado positivo, né? Há alimentos, doutor Ricardo, que ajudam, que auxiliam, né, nesse controle, nesse combate à hipertensão e também na promoção da saúde do coração? Eu diria que tem, primeiro, aqueles alimentos que você não deve se aproximar deles, não deve. A questão da dieta, né, gordurosa, a questão do aumento, principalmente a gordura saturada, a questão do sódio, da ingesta de sódio, tá certo? Ela contribui demais para a elevação da pressão arterial, tá certo? Em relação tipo, ao álcool, né? Que a gente já falou também, Sim. deve ser evitado, tá certo? Hoje em dia é preciso se tomar cuidado muito com a questão dos refrigerantes, né? Do refrigerante zero, então você atentar para a quantidade de sódio, tá certo? Na alimentação que você ingere, tá certo? Às vezes tem gente que diz assim, é zero, então vou tomar a quantidade quantidade que eu de sódio, quiser. então você tem que observar essas situações, né? Assim, uma experiência que vejo no consultório, né? Em relação à quantidade de sal, né? Eu não acho que é uma quantidade tão baixa, sabe? O limite do hipertenso. Seriam 2 gramas de sódio, que aí no cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, seriam 6 gramas diárias, né? Não é tão pouco assim. Geralmente é a pessoa que come mais em casa, né? Que faz o próprio alimento, se tiver um pouco de cuidado ali com sal, não vai passar desse limite. O que mais passa do limite é isso, né? É alimento industrializado, né? Fast food, comida de restaurante, geralmente é bem mais temperada. Então, acho que isso é o desafio assim, da vida no corre-corre, né? Da pessoa tentar comer um pouco mais saudável, né? Mas seria por aí, né? Alimentos ricos em cálcio e potássio, né? Também pode baixar a pressão e principalmente a restrição sódica. Na diretriz mais recente da Sociedade Europeia de Cardiologia, que saiu agora no final de 2024, inclusive um dos 2 pontos que eles ressaltam bastante, um é em relação à questão da dieta, né, que é da dieta rica em potássio, que é DASH, né, que a dieta DASH, entendeu? E a questão da atividade física, dos exercícios isométricos, tá certo? Que é a musculação, entendeu? Que favorece, que é benéfico, né? Traz algum grau de benefício. Então, são 2 pontos que são ressaltados na diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia. Eles falam da frequência também, né, Ricardo? Que é uma frequência pelo menos 4 vezes na semana de exercício, né? Ele é bem puxado, assim, nesse quesito. Eu tô procurando, tá? Eu estava escrevendo. Já vamos conversar sobre isso aqui no podcast. Mas veja bem, falando ainda sobre o estilo de vida, doutor Hélio, até que ponto a falta, não vou chamar falta de sono, mas assim, problemas com o sono e o estresse, até que ponto essas 2 situações, elas influenciam na pressão arterial? O estresse ele é um fator de risco para se ficar hipertenso, né? Então ele tem uma relação aí muito próxima da hipertensão. Em relação à má qualidade do sono, aí teria 2 pontos, né? Tanto a pessoa que dorme mal por outros motivos, por falta de higiene do sono mesmo, ela acaba tendo um sono não reparador, né? E acaba tendo um dia mais estressante. Isso é um fator de risco para a hipertensão, tá? E também ter cuidado na apneia obstrutiva do sono, né? Que também é uma patologia que a pessoa faz episódios de apneia, fica sem respirar durante a noite, né? Isso é muito comum em pessoas que roncam bastante e tudo mais. E aí, devido a esses episódios de estresse noturno, ela, quando acorda, fica mais hipertenso. Então, assim, quem tem apneia do sono, né, se não tratar, pode predispor à arritmia, à hipertensão, é uma causa secundária de pressão alta. Muito comum no obeso, né?
Você vê essa questão da O apneia. queixo retraído, né? Ele desaba muito. Perfeito. A gente estava falando sobre a questão da atividade física. Quem tem hipertensão pode praticar qualquer atividade física? Pode, desde que a pressão esteja devidamente controlada. Né? Daí a importância, né, da avaliação prévia, né, naquelas pessoas Sim. que pretendem se submeter a qualquer tipo de atividade física, tá certo? A gente costuma ver isso muito no consultório, né? Então, pessoas que se propõem a desenvolver qualquer tipo de atividade física, fazer primeiro uma avaliação com o seu cardiologista, com o profissional da área, para poder saber se está apto, né, a desenvolver. E esse exercício ele deve ser prescrito, né, e deve ser, vamos dizer assim, o melhor e o mais adequado, acompanhado por um profissional, né, da área. Então, mesmo você sendo hipertenso, estando medicado, tratado, entendeu? Você deve, por obrigação, praticar atividade física, entendeu? Então, o fato de você ser hipertenso não o impossibilita de você fazer atividade física. Inclusive, é recomendado, né? A atividade física é importante que ela seja feita para aqueles pacientes portadores de hipertensão. E qual a indicação de vocês? Quantas vezes na semana? Quantas horas por dia? Eu digo, mas para mim é o seguinte, se puder ser os 7 dias da semana que seja, mas pelo menos no mínimo, como o Hélio falou agora há pouco, pelo menos 4 vezes por semana, entendeu? Deve praticar, O né? ideal todos os dias, concordo com o Ricardo. Mas assim, de diretriz mesmo, acho que 4 a 5 dias na semana, uns 40, 50 minutos por dia, né? Eu acho que eles puxaram bastante aí uma recomendação bem forte. E aquelas duas coisas, né? Tem que ser tanto o exercício isométrico, né? Que é puxar peso para manter massa magra, ganhar massa muscular, como também o exercício aeróbico, né? A recomendação hoje é o exercício combinado. Tinha-se um tempo em que não sugeria que quem era hipertenso não podia fazer isométrico porque aumentava a pressão, mas isso aí depois caiu por terra, mesmo que na hora possa subir um pouco a pressão arterial, né, Ricardo? Ao longo do dia a sua pressão melhora se você faz exercício de musculação. Entendi. Então deve fazer. Falando em atividade física, a atividade física está entre os pontos aqui que os nossos convidados trouxeram como forma de desestressar, conquistar mais bem-estar na rotina do dia a dia. Chegou a hora do nosso quadro Mente Ativa, e esse quadro tem o objetivo de fazer você também pensar através das sugestões, né? E, enfim, da situação dos nossos convidados, inspirar você a você também buscar na sua rotina formas de descompensar, desestressar, buscar atividades que tragam esse bem-estar para que você tenha mais qualidade de vida, né, no seu dia a dia. Então, vamos lá, conhecer os nossos convidados. Vou começar com o Dr. Ricardo, que, segundo aqui a produção, gosta de fazer atividade física nas horas vagas e também aproveitar momentos em família. É isso? Sim. Vou começar pela atividade física. Qual a atividade física que o senhor é adepto? Então, em relação à atividade física, até para passar um recado para quem nos ouve, nos vê, né? Nos escuta. Atividade física, que eu falo para meus pacientes assim, você não tem uma atividade física, você deve escolher aquela que lhe traz mais prazer. Eu acredito assim, Linda, para você poder aderir a qualquer coisa na sua vida, né? Primeiro tem que ser algo que lhe dê prazer, vai ficar bem mais fácil. Então, se você gosta de nadar, vai nadar, gosta de pedalar, vai pedalar, gosta de caminhar, vai caminhar, gosta de dançar, vai dançar, gosta de ir para academia, fazer lá, vai para academia. Então, primeiro você procura, vamos dizer assim, se encaixar. Agora, não dá para dizer que não gosta de nada. Não é possível que a pessoa não goste de nada. Tá entendendo? Não é? Então, visto isso, tá certo? Então, você vai desenvolver aquela atividade que lhe dá prazer. Certo. No meu caso, tá certo? Eu tenho um extremo para... Primeiro, eu gostava do futebolzinho de final de semana. Aí era frequentador assíduo da pelada do Clube dos Médicos, toda quarta, todo sábado. Aí, como um bom jogador que sou, certo, tá? Eu rompi o lesionou. ligamento. Foi. Mas aí você vê, tem Zico, Ronaldinho, Sim, tá? não é normal então, para aí jogadores. Já gostava e já fazia musculação. E certo. aí pronto, depois que eu abandonei os campos de futebol, aí me dediquei exclusivamente à questão da musculação. E eu acho uma atividade muito bacana. Olha aí, Ricardo. Entendeu? Eu acho que você tá? Tá aí sem Photoshop, tá? A pura... Mas esse espelho aí dá uma aumentada, viu? Dá uma aumentada, é esse. Então,
e musculação, sabe, Linda? Eu acho assim que é uma atividade, Sim. não sei se vocês vão concordar, mas eu acho uma atividade extremamente segura, Isso. né? É. Desde que você pratique, né, com orientação de um profissional, entendeu? Isso. Quer dizer, você não vai exceder aquele limite de peso, né, que você consegue trabalhar, então você vai diminuir o risco de lesões. Isso. Diferente de um esporte como o futebol, que eu gostava de jogar, que é um esporte de contato, tu tá entendendo? Às vezes você tem colega que é mais exagerado e acha que Afoito, aquilo é uma... né? É. Exato, entendeu? Então, se você faz sua musculação de maneira, vamos dizer assim, com prudência, entendeu? Então, bacana. Pratico, adoro ir para academia. Me faz um bem imenso. Olha aí, É mesmo, é terapêutico, entendeu? Consegue É terapêutico. quantas vezes na semana? Eu vou pelo menos 4. Olha aí. Aí, ó. Tá Pelo bom menos demais. Tá 4. passando, Bom, Sou tá assim, bom. tá passando a recomendação. depois da Unimed, Sim. depois do convite de Dr. Gualdo para assumir lá a Sim. diretoria de provimento, aí eu confesso a vocês que tem tirado um pouquinho do meu sono, do meu tempo, entendeu? Mas, enfim, é missão, né? E aí a gente cumpre essa missão também Sim. com prazer e com amor, tá? Mas isso aí também tem tirado um pouquinho do meu tempo. Mas, enfim, eu sempre, pelo menos 3 a 4 vezes por semana, eu tô lá fazendo minha atividade física. E tem os momentos em família. Momento em família, para mim, Olha aí. é ímpar, sabe, Linda? Eu acho que você Essas tem são que... as suas mulheres da vida. Apresente-as exatamente. para nós. Vitorinha, né, no meio, minha esposa, tá certo? Certo. São 36 anos Olha. entre namoro e casamento, então é um bocado de tempo. É né? uma vida, É uma né? vida, né? E minhas 2 filhas, tá certo? Júlia, a bailarina, Olha faz aí. balé desde os 4 anos, apaixonada pelo linda. balé. E lhe digo que vê-la dançar também É um é uma prazer, né? liberação de endorfina, Que entendeu? Eu bom. fico extremamente gratificado com isso aí. E Ana Vitória, que é a mais velha das mulheres, porque eu tenho um Sim. filho que é o mais velho. Tem um menino e 2 meninas, né? Tá terminando medicina no ano que vem. Júlia estava fazendo direito, trancou e decidiu ir fazer economia. Vai fazer prova Olha agora aí. em junho lá em São Paulo, lá no INSPER. Que legal. Tá certo? Eu pensei que minha vida estava resolvida no que diz respeito As meninas, às as escolhas. escolhas, Mas mas aí não. quando foi há 2 meses, eu disse, vou fechar meu curso de direito e vou fazer. Eu digo, tá bom, vai começar tudo de novo, vai tudo bem. Vamos lá, estamos aí para poder apoiar e dar força. É isso É aí. isso aí. E saiu outro hobby também, que são minhas aulas de inglês, nas terças e quintas. Minha esposa é professora de inglês, é advogada. Ela tem uma escola de inglês aqui no Live Mall. Tô fazendo um merchan, né? Já pensou? Pois é. Ele foi esperto. E aí assisto minha aula, divido com os alunos aí, com os colegas, com os amigos. Interação com outras pessoas, né? Tô velhinho, mas tô sempre ali, entendeu? Não. Procurando, tá? Né? Você que é da geração mais nova. Integrado entendeu? aí E na pra mim também é um juventude. prazer imenso, tá certo? Que Assistir minhas aulas bom, de que inglês. legal. Bananeiras também, para Bananeiras também é muito outra coisa que eu gosto. Tem um quadriciclozinho lá que eu vou passear, tal, ando, tudo. Isso é legal. É muito legal. Legal. Né? Tem que aproveitar. Aí é o seu filho. Aí é meu filho. É o mais velho. Ele é médico, é o mais velho, Tá. tá estudando aí, fazer prova de residência, Tudo bem. tá na labuta. Família Não inteira. é? Olha aí. Pronto, aí é a bailarina. Que satisfação, né? Essa é uma figura. É o xodó, é a mais nova, é a caçula. Muito bem. Agora vamos saber do doutor Hélio. Eu também soube que ele gosta, é adepto da atividade física. Sim, com Qual certeza. atividade física, doutor Hélio? Eu nunca fui muito bom de futebol, né? Assim, o esporte que eu pratico mais foi tênis mesmo, né? Aqui, quando voltei para João Pessoa, né? Ficou muito difícil de encaixar na agenda. Jogo esporadicamente, mas de atividade física, a academia eu faço 5 a 6 vezes na semana, assim, faço praticamente todos os dias, né? E eu acho que mesmo se não tem que gostar de alguma coisa, né, Ricardo? Não pode responder que não gosta de fazer nada, né? Você tem que achar algo. E mesmo se não gostar tanto, é terapêutico, né? Vai escolher tomar o remédio ou é melhor fazer atividade física, né? Então, eu acho uma coisa muito positiva, né? O que me ajudou muito, assim, no cotidiano do dia a dia foi colocar uma atividade física para fazer bem pela manhã mesmo. Então, assim, todos os dias, de 5 e meia da manhã, eu faço academia e depois já começo o dia. Porque se for deixar começar o corre-corre para fazer à noite ali, a pessoa realmente não consegue ser tão regular. Então, essa adaptação de horário me ajudou demais. Então, hoje eu faço umas 5, 6 vezes na semana na academia mesmo. Muito bem, olha aí, tá? Show. Né? E essa é uma forma que a gente traz aqui todo episódio, né? Para estimular você a também ter suas atividades aí, para manter a sua mente e o seu corpo também ativos, tá bom? Voltando aqui para o nosso tema de hoje, queria conversar um pouquinho com vocês também sobre a questão do diagnóstico e do tratamento. Doutor Ricardo, é possível a pessoa ter, vamos dizer assim, picos de pressão alta e depois normalizar? O que é que caracteriza se uma pessoa hipertensa?
Então, é a recorrência dos níveis elevados da pressão arterial, né? Obviamente que a gente tem nós temos parâmetros, né, de avaliação, de mensuração dessa pressão arterial. A gente segue os parâmetros e as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que já segue parâmetros de sociedades europeias, sociedade americana, né? A Sociedade Brasileira segue muito, se espelha muito nas diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia, que está com um guideline, né, mais recente, agora de final de dezembro de 2024, onde causou até um determinado frisson, né? Foi. Porque eles entenderam que a pressão, a gente sempre colocou aquela questão de pressão 12 por 8, 12 por 8, 12 por 8, 12 por 8, a pressão ideal, a pressão boa, mas eles vieram com uma tal de uma 12 por 7, né? 120 por 70, entendeu? Então, que é a pressão ideal abaixo disso, aí já chega 1 milhão de pacientes no consultório e ele, então quer dizer, se eu tiver pressão 12 por 8, é pressão alta, entendeu? Aí isso já causou um pouco de... E assim, obviamente que é passivo também de críticas, às vezes esses guidelines, eles precisam ser seguidos, agora seguidos dentro de uma... Né? Principalmente assim, eu que estou um pouquinho mais velho, já estou com mais de 25 anos na labuta, né? E assim, de fato, causou, sabe, Hélio, assim, essa nova diretriz, né? Porque ele classifica, o que a gente tinha até então era a pressão 12 por 8, que é o que a última diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia define, entendeu? Então, pressão 12 por 8 é a pressão normal, tá certo? A pressão normal, de 120 até 130, tá certo? E de 70, de 80 até 85, né, que seria a pressão ideal. Abaixo de 12 por 8 é a pressão ótima, tá certo? Até 140 e 90 seria uma pré-hipertensão, a partir daí teria a hipertensão estágio 1, 2 e 3, aí você vai classificando, Nessa mais nova, praticamente você tem 3, vamos dizer assim, grupos, tá certo? Então, pressão 12 por 7, abaixo disso seria a pressão ideal, a pressão de 120 a 139 e de 70 a 89. Aí ele traz essa nomenclatura que causa um pouco de desconforto, pelo menos assim eu entendo, porque você diz que a pressão arterial elevada. Eu entendo que uma pressão arterial elevada, se eu for dizer isso para um paciente meu, ele vai dizer, então, doutor, se eu estou com minha pressão arterial elevada, eu estou hipertenso. Aí ele diz, não é hipertenso, é só elevada. Então, causa essa... Mas, enfim, eu ainda entendo que a pressão ideal é a pressão 12 por 8, abaixo disso aí, a pressão acima de 130, acima de 90, ou acima de 14, né? Acima de 90, você já classifica o paciente como hipertenso e aí você, vamos dizer assim, estratifica, entendeu? Mas são esses níveis de pressão, quando eles se fazem presentes de maneira, vamos dizer assim, recorrente, então você já faz o diagnóstico da hipertensão, essa hipertensão, obviamente, essas avaliações, avaliação de consultório, tu tá entendendo? E você já classifica, estratifica se o paciente é portador também, se ele é obeso, se ele é dislipidêmico, se ele tem diabetes, entendeu? E a partir daí você institui o tratamento, que o tratamento ele vem, pode ser desde mudança de estilo de vida, que tem que estar presente independente da classificação que você fizer, ou mudança de estilo de vida associado a prescrição de medicamentos. Só para não. puxar um gancho, que essa parte da reclassificação da pressão arterial, que teve agora recente, realmente gerou uma certa polêmica, né? Muito paciente vai no consultório, tá 13 por 85, já é hipertenso, tem que tomar algum remédio. Realmente ele divide os pacientes de acordo com os riscos dele, né? Se já teve infarto, já teve AVC, realmente é alguém que vai ter que tomar remédio para deixar a pressão um pouco mais baixa, ali abaixo de 12 por 7. Mas assim, na população geral, pessoas saudáveis, dificilmente abaixo de 14 por 9 vai precisar tomar algum remédio, tá? O único ponto que ele puxa assim mesmo se você for saudável, se sua pressão for 13 por 85, por exemplo, ele considera subótima. Não vai tomar remédio, mas tem que fazer atividade física se for sedentário, né? Já tem que reduzir o sal, medidas não medicamentosas, né? Eu acredito até, sabe, Hélio, que essa preocupação que existe por parte da comunidade científica em relação ao diagnóstico
precoce, nesse caso, tá certo? Da hipertensão, é assim, por se tratar de tudo que a gente já falou no início do nosso bate-papo, entendeu? Vamos dizer assim, é o grave problema de saúde pública que a hipertensão, ela traz, ela representa. Então, quer dizer, a gente tem o infarto, a gente tem o AVC, entendeu? O principal fator de risco para essas duas doenças é a hipertensão. Tá. E somando-se a isso aí, você por trás não é só infarto e AVC. Aí você tem o paciente, por exemplo, pacientes com miocardiopatia dilatada, paciente que tem um coração grande e começa a ficar frágil. Lá atrás você vai ver que uma das etiologias e uma das causas é uma hipertensão maltratada. Você está entendendo? Você muitas vezes tem um paciente que desenvolve uma doença renal crônica, você vai puxar no histórico dele lá para trás, tem uma hipertensão que não foi tratada de maneira adequada, que levou à agressão a esse rim. Você tem problemas de visão, entendeu? Que aí muitas vezes é uma hipertensão que não foi tratada. Você tem até alguns distúrbios, problema de demência, problema de que muitas vezes a hipertensão ela pode vir como pano de fundo. Então, eu acho que existe por parte da comunidade científica essa preocupação onde você, vamos dizer assim, nós profissionais da saúde, principalmente nós que somos cardiologistas, vamos dizer assim, de interferir de maneira mais precoce, tá certo? Para evitar que esses níveis de pressão atinjam, vamos dizer, níveis que venham a trazer prejuízo em algum órgão-alvo, no desenvolvimento de alguma patologia, de alguma doença, que a hipertensão vai contribuir para aquilo. Entendi. Então, acho que tão somente é isso aí. O tratamento é para a vida toda ou... Essa pergunta é interessante, é bacana, porque assim, vem sempre... com um diagnóstico, aí vem sempre essa pergunta. Sim. E aí, doutor, é para a vida toda? Eu digo, para a vida toda é muito tempo, entendeu? Mas vamos pelo menos começar. Você nem começou, já está querendo saber se é para a vida toda, entendeu? Então, a primeira preocupação, eu acho que tem que ser assim, vamos primeiro aderir. Sim. Você precisa Sim. entender que você tem a doença, tá certo? Você tem a doença, mesmo que você seja totalmente assintomático, que você, enfim, mas você tem e que você precisa conhecer, vamos dizer assim, as complicações de não tratar essa doença para você poder aderir, começar a tratar e aí sim, não entrar naquela, vamos dizer assim, naquele grupo de pacientes que tomam um remédio, mas não trata de maneira adequada, que aí também não está conseguindo atingir, entendeu? Então, vamos aderir, vamos tomar o remédio, vamos voltar a acompanhar para deixar a pressão bem controlada e aí isso para a vida toda possa até ser que não seja do ponto de vista da ingestão de medicamento. Sim. Às vezes, para a vida toda, seja a mudança do estilo de vida. Que é outra coisa também que é interessante, que seja bem colocada, que é tipo assim, não é uma dieta, não é um regime para um mês, para 6 meses, para um ano. É uma mudança de comportamento, entendeu? Que você vai carregar para a sua vida toda, entendeu? E isso aí, assim, não é para você que é hipertenso. Isso aí deveria ser aplicado para qualquer indivíduo. Porque a vida saudável, a prática de atividade física é para todo mundo. Entendeu? Ah, eu só vou fazer atividade física então porque eu estou hipertenso. Não, velho, você vai fazer atividade física porque é importante para você ter uma velhice bacana, para você chegar lá aos seus 60, 70, 80, sei lá, de maneira que você não vai precisar estar um bocado de gente segurando no seu braço para você poder ir no banheiro e levantar da cama. Entendeu? Então, é importante para que você tenha qualidade de vida. Agora, obviamente, se você é hipertenso, aí é mais importante ainda para você. Né? Então, eu acho que é bem por aí. E com relação às novidades em tratamento? A gente tem alguma novidade ou são tratamentos ainda antigos? Assim, o arsenal terapêutico para a hipertensão, né, ele é muito vasto, né? Eu digo assim que o principal desafio, pelo menos que eu tenho no consultório em relação à hipertensão, é esse, é conseguir a aderência do tratamento em pessoas assintomáticas, né? Existe um questionamento muito forte do, doutor, minha pressão é assim mesmo desde sempre, não estou sentindo nada, por que vou tomar esse remédio? Então, assim, eu acho que esse é o principal desafio, né? Em relação a controle pressórico, para quem é bem aderente, hoje em dia tem são tantas possibilidades que dificilmente a gente não vai achar uma medicação ali ideal para aquele paciente. Né? E além de tomar o remédio, claro, tem que ter sempre a modificação do estilo de vida aí associado. O que para a gente, assim, eu principalmente em cima desse último guideline aí da Sociedade Europeia, é a recomendação de você associar de maneira mais precoce, né? A utilização de mais de uma droga para tratar. Eu entendo também que é a preocupação de você trazer essa pressão para níveis adequados de maneira mais precoce ainda. Entendeu? Então, a recomendação, antigamente a gente passava, né, utilizava só uma classe de medicamento e depois, se não houvesse uma resposta adequada, que você entrava... Porque assim, Linda, para que você entenda, você tem várias
classes de droga. Certo. Aí você tem, sei lá, um beta-bloqueador, tem bloqueador de canal de cálcio, tem inibidor de enzima de conversão de angiotensina, tem bloqueador de receptor de angiotensinogênio. Então, você tem uma série de classes. Dentro dessas classes, você tem várias moléculas, tá certo? E que você vai meio como, né, vai adequando ali, vai, entendeu? Sim. Então, a gente, inicialmente, lá atrás, começava só com uma classe de droga, aí às vezes ia titulando, aumentando, até ver se conseguia controlar. Quando não conseguia, que você entrava com uma segunda... Obviamente, dependendo também da estratificação que você fazia, né? Mas hoje existe essa tendência de já de maneira mais precoce você associar drogas, né? Eu acho que na busca mais precoce você conseguir controlar esses níveis. Entendi. Falamos aqui durante o episódio de que a doença ela é silenciosa. Mas ela dá sinais? Ou às vezes, pelo menos, ela dá algum sinal de que, ó, isso aqui... O sintoma da pressão alta ele é muito inespecífico, né? Eu acho que a gente fala muito da dor de cabeça, né? Mas se for ver a prevalência, é muito mais comum você ter uma dor de cabeça ali primária que por causa da dor aumentou a pressão do que realmente uma pressão causando dor de cabeça. Então, é muito inespecífico. Um mal-estar, uma dor atrás dos olhos, enfim. O principal para o diagnóstico da pressão é fazer o check-up mesmo assintomático, né? Eu acho que... não é infrequente, né? A pessoa que não faz nenhum acompanhamento médico, teve um infarto, foi do nada. Quando vê, já era hipertenso a longa data e não sabia, né? Então, assim, ter um sintoma específico para dizer que está hipertenso, a gente não tem muito. Eu acho que a colocação bacana essa que ele está fazendo, entendeu? Assim, não é esperar aparecer algum sintoma, porque de fato tem muito essa correlação da questão da cefaleia, né? Cefaleia, tontura, mostra, será que eu estou com a pressão alta? Não, verifica a tua pressão, independente de você estar sentindo alguma coisa ou não. Porque aí sim você vai conseguir fazer o diagnóstico de maneira adequada e instituir o tratamento. Essa verificação ela pode ser feita com aqueles aparelhos que a gente compra em farmácia, enfim, a gente vê muito a população no geral utilizando. Aquilo realmente é eficaz, funciona, ou vocês não recomendam? Eu acho que o digital, aquele da farmácia mesmo, o de braço, ele é mais recomendado do que o digital de pulso, né? Ele pode ser usado realmente para ver a pressão, ele é fidedigno, né? O problema é que às vezes eles descalibram, né, Ricardo? Então, com mais facilidade do que o manual, o manômetro, né? É como ele está colocando. Se vai utilizar o digital, que pelo menos seja aquele que afere, né, você coloca o manguito. Sim. O manguito não bate. De preferência, eu diria, procura o tradicional mesmo, entendeu? E com uma pessoa que tenha, com um profissional que tenha expertise, né, que tenha capacidade de avaliar de maneira correta. Entendi. Agora, se não tem nada, tá em casa, tá... Aí usa o digital, vê se as pilhas estão boas, tu tá entendendo? Sempre porque ele descalibra com mais facilidade do que o outro. Entendi. Entendeu? De vez em quando, se você vai utilizar o digital, eu peço muito, às vezes os meus pacientes levam lá no consultório, aí eu vou pedir para ele aferir, tá? Ele aferir, depois eu vou e vejo para ver se tá de fato tudo ok, calibrado, se tá tudo ok, tá? E eu percebi que vocês também falaram a questão dos pacientes que, por não terem, não sentir uma dor, enfim, algum incômodo, né? Não gosta de aderir ao tratamento. Não é isso? É fato. Tem a dificuldade. Quais são as consequências? O que é que pode acontecer na saúde desse indivíduo que não adere a esse tratamento? AVC e infarto. Pronto. Apenas. Não é? Porque, como a gente já falou por várias vezes, né? A hipertensão arterial, ela entra como a doença arterial coronariana, que é caracterizada pelo depósito de placas de gordura nas artérias coronárias. A gente está falando só de coronária, não é da arterial, tá? Por isso que a gente chama de doença arterial coronariana, tá? Certo. E a ruptura da placa, que vai determinar o quadragudo, o infarto, na grande maioria das vezes é por pico hipertensivo, é por hipertensão. E assim acontece também no caso do acidente vascular cerebral. Então, a hipertensão arterial não tratada, as duas principais complicações dela, né, mais graves, tá certo? Sim. O infarto e o AVC. Entendi. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim desse nosso episódio e queria, né, claro, agradecer a participação de vocês. Mas antes da gente encerrar, eu sempre busco trazer aqui um puxão de orelha
para a turma que está assistindo esse videocast. Então, deixo espaço aqui para cada um deixar a sua mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, acompanhando, para que elas cuidem mais, né, da saúde, enfim. Então, fiquem à vontade. Então, vai começar pelo mais velho, Comece, né? Atividade é posto, né? Meu avô dizia isso, entendeu? Esperar você falar. Então, Linda, primeiro agradecer, tá certo? A oportunidade de ter vindo aqui, tá? Eu confesso que, como a gente estava comentando, é um ambiente, eu não sou meio encabulado, não sou muito dado a câmeras, a essas coisas, não. Mas eu acho, assim, de fundamental importância. Eu acho que esse trabalho que você tem desenvolvido aí já ao longo de bastante tempo aí, né, através da Unimed, eu acho que foi um gol de placa, tá certo? Porque eu sempre achei que é uma forma, tá certo, dessas informações chegar aonde realmente necessita chegar. Isso. Tá certo? Que é o público, que é a população em geral. E você faz isso de maneira muito tranquila, bacana, entendeu? Deixa a gente relaxado. Que bom. Tá certo? E aí, assim, a recomendação é que, pessoal, procurem aferir sua pressão. Não esperem o aparecimento de sintoma ou de qualquer outra coisa para você poder ter o hábito de verificar. Mesmo que você vá num profissional que não seja um cardiologista, tá certo? Para poder não dizer que eu estou pedindo para que você fique procurando cardiologista, tá certo? Mas é importante procurar. Procure, né? Mas no seu endocrinologista, no seu ginecologista, no seu dermatologista, se você vai numa consulta, pede para aferir a pressão, pede para verificar a sua pressão, tá certo? E se essa pressão, quando verificada, você vê que ela está tomando uma tendência, sei lá, acima de 14, acima de 15, né? Na sistólica, que é alta, na diastólica, que é baixa, acima de 9, acima de 10. Então, tá na hora de você se preocupar de fato e aí sim procurar o seu cardiologista, tá certo? Para que se institua o tratamento. Independente disso, aí assim, a questão dos hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis não só está indicado para quem tem algum problema de saúde. Não. A gente também tem que virar a chave e incutir na cabeça da população e da gente também como profissional de saúde que é melhor a gente prevenir do que tratar. A gente tem que virar essa chave da medicina curativa e a gente dar uma atenção maior à questão da medicina preventiva. Eu tenho tido a oportunidade de estar à frente de um plano de saúde, no caso da Unimed, tive uma experiência lá atrás, em 2010, quando eu fui superintendente da GEAP, mas assim, essa mudança de chave é fundamental, Linda, é importante demais. Não tem como mais, vamos dizer assim, a gente, que eu digo, a saúde suplementar, o próprio SUS, entendeu? Suportar essa carga, entendeu? Que é uma carga muito elevada do ponto de vista financeiro. Uma hipertensão não tratada, um paciente com AVC, isso representa custo. Um paciente que tem infarto, que precisa botar lá os stents, isso representa custo. Então, vamos fazer prevenção. A gente precisa ter um olhar especial para a questão da atenção primária à saúde. Isso tanto no serviço público como no serviço privado. Então, a gente, na Unimed, a gente tem tido a oportunidade, a gente está criando as linhas de cuidado, a gente está com linha de cuidado do paciente idoso, linha de cuidado do paciente hipertenso, linha de cuidado do obeso, do diabético, enfim, para quê? Para prevenir. A gente está mapeando e está, vamos dizer assim, identificando dentro desses 175 mil usuários da Unimed, o que é que tem de paciente idoso, o que é que tem de paciente obeso, o que é que tem para poder, vamos dizer assim, ir lá e dizer por que é que você está obeso, por que é que você está, entendeu? E a gente fazer essa medicina preventiva, que é fundamental. Então, vamos fazer atividade física, vamos parar de fumar, vamos parar de beber, tá entendendo? Vamos desestressar um pouquinho mais dentro das medidas, dentro do possível, fácil, tá certo? E vamos procurar se cuidar. Não vamos esperar a doença aparecer para que a gente vá tratar. Então, eu acho que esse é o recado que eu queria e que eu precisava passar para vocês. Muito bem. Doutor Hélio. Acho que como recado final, eu acho que queria reforçar isso que o Ricardo falou, tá certo? Da prevenção, né? A gente às vezes não quer, acha ruim tomar remédio, não quer tratar, mas acho que a gente tem muito espaço para prevenir, né? De pontos principais. Primeiro, como a gente falou várias vezes aqui nesse episódio, a pressão alta ela é assintomática. Então tem que ter episodicamente ver a pressão, tem que fazer o check-up de rotina, tá?
e focar na mudança de estilo de vida. Mesmo que você não seja ainda hipertenso, mas ter uma atividade física regular, ter uma dieta balanceada, evitar o excesso de sal, tá? Ter uma dieta rica em frutas, legumes, laticínios magros, né? São coisas que podem evitar um quadro de hipertensão, principalmente para pessoas que têm histórico familiar positivo, tá? Então, acho que a mensagem é essa, é fazer o check-up para diagnosticar precocemente a pressão alta e tentar focar nessa parte do estilo de vida que é fundamental para evitar essas doenças graves. Muito bem. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Agradeço. Obrigada também pela sua companhia. Espero que esse episódio tenha te ajudado aí no seu processo de autocuidado, de cuidado com a saúde. Aproveita para encaminhar esse conteúdo para a sua família, seus amigos, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo riquíssimo e que possam cuidar ainda mais da saúde, tá bom? Semana que vem a gente está de volta. Obrigada pela sua companhia e até mais.